Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Conversor DAC R2R, discreto e explicadinho, parte 1. Nesse tutorial eu vou mostrar uma das configurações mais fantásticas para converter um número digital em analógico. E mais, vou mostrar como montar um conversor usando componentes discretos, fáceis de encontrar na sua bancada. Qual é essa configuração fantástica? A associação de resistências R2R, a conhecida escadinha R2R. Vamos lá? O circuito básico com a configuração de resistências R2R é mostrado na figura. A tensão de entrada Vin vai aparecer na saída VO, na proporção de 2 conforme as chaves B0 a B3 forem fechando. Assim, será possível converter um sinal digital, ligado ou desligado, em um sinal analógico. Nesse circuito, a chave simula os bits de um número binário, um número de 4 bits. Tem 4 chaves. A chave B0 simula o bit menos significativo. A chave B3 simula o bit mais significativo. Um tipo muito comum de chave para essa função é chamada de Deep Switch, mostrado na figura. Mais adiante, vou mostrar como acionar eletronicamente. Assim, um circuito eletrônico digital poderá acionar as chaves, circuitos como um microcontrolador ou uma porta lógica. Agora, vou analisar o circuito e ver como a tensão Vin aparece na saída VO. Qual a teoria você acha que eu devo usar? Eu poderia usar qualquer um dos métodos. A lei de Ohm, a lei das malhas, a lei dos nós, Thevenin, Norton, qualquer um desses métodos já estudados aqui nesse canal amalucado. Qual escolher? Unidunité. Vou escolher você, Thevenin. Na verdade, não tem nada de sorte. Essa é uma técnica que divide o circuito em partes. Exatamente o que queremos fazer. Dividir a tensão de entrada V1 em partes na razão de 2. Vou começar analisando o circuito para determinar a tensão de saída quando a chave B0 está fechada. Veja o circuito equivalente a ser analisado. A nossa missão é determinar a tensão de saída VO. Vou começar aplicando Thevenin no circuito da figura. Vou encaixotar o circuito marcado. Primeiro, vou determinar a tensão de Thevenin 1. Para isso, vou calcular a tensão de saída do circuito do equivalente de Thevenin com esse circuito totalmente aberto. A tensão de saída é muito fácil de calcular. As duas resistências têm o mesmo valor. A tensão de saída é metade do valor da tensão de entrada Vin. Então, a tensão de Thevenin 1 é igual à tensão de entrada Vin dividido por 2. Nunca foi tão fácil. Qualquer criança brinca e se diverte. Agora podemos calcular a resistência de Thevenin. Você lembra como fazer? Isso mesmo. É só colocar a fonte de tensão em curto e calcular a resistência equivalente. Calcular a resistência equivalente desse circuito é muito fácil. As duas resistências têm o mesmo valor. Estão em paralelo. Então, a resistência equivalente é metade do valor das resistências. Essa todo mundo sabia. A resistência de Thevenin é igual a R. Veja como ficou o circuito. Agora, substituindo o circuito anterior pelo seu equivalente de Thevenin. Ficou muito simples, não é mesmo? Mas ainda não chegamos na tensão de saída VO. Agora é só aplicar o teorema de Thevenin para esse circuito, que é um circuito similar ao visto há pouco. Vou começar calculando a tensão de Thevenin 2. Novamente temos duas resistências de mesmo valor. Então, a tensão de Thevenin é igual a metade da tensão de entrada desse circuito, que é igual à tensão de entrada Vin sobre 2. Dividindo a metade da metade, fica. A tensão de Thevenin 2 é igual à tensão de entrada Vin sobre 4. Muito simples. Para calcular a resistência de Thevenin, vou usar o mesmo raciocínio de antes. Colocar a fonte em curto. O circuito possui duas resistências de mesmo valor em paralelo. Duas resistências de 2R. A resistência equivalente volta a ser o valor R. Essa é a característica da associação R2R, a escadinha. A resistência equivalente vai se repetindo, como um degrau de uma escadinha. Esse é um novo circuito. Ainda não cheguei na tensão de saída VO. Tenho que continuar resolvendo. Como vou fazer? Sem novidades. Vou resolver da mesma maneira. Isso é o melhor de Thevenin. É sempre o mesmo raciocínio. Vou começar calculando a tensão de Thevenin 3. A tensão de Thevenin 3 é igual à tensão de entrada desse circuito, que é a tensão de entrada Vin sobre 4 dividido por 2. Isso dá
a tensão de entrada Vin dividido por 8. Agora vou resolver a resistência de Thevenin. Você já sabe, é só colocar a fonte de tensão em curto e calcular a resistência equivalente. Não tem novidade alguma. Olha a escadinha aí novamente. A resistência equivalente é igual a R. O degrau da escadinha se repete. Pronto. Veja como ficou o circuito até aqui. Mas ainda não chegamos na tensão de saída VO. Vou continuar resolvendo o circuito. Como resolver esse circuito? Aqui não precisa nem Thevenin. Esse é um simples divisor de tensão, com duas resistências de mesmo valor. Como as duas resistências têm o mesmo valor, a tensão de saída é metade da tensão de entrada desse circuito. Então, a tensão de saída vai ser a tensão de entrada Vin dividido por 16. E essa é a solução do circuito. Essa é a tensão de saída VO quando a chave B0 for ligada. Muito simples, se usar Thevenin e a escadinha. Vou fazer o mesmo raciocínio para a chave B1 fechada. O circuito equivalente é mostrado na figura. A missão, determinar VO. Vou calcular a resistência equivalente do lado esquerdo da chave, a escadinha R2R. A resistência equivalente é igual a 2R, o degrau da escadinha. Agora é só usar Thevenin. A tensão de Thevenin 1 é igual à tensão de entrada Vin sobre 2. A resistência de Thevenin é igual a R. Eu acho que você já viu esse filme antes. Esse é o circuito equivalente. Ficou muito simples. Agora é só aplicar Thevenin novamente. E assim vamos subindo a escadinha de novo, em direção à tensão de saída VO. A tensão de Thevenin é metade da tensão de entrada desse circuito. Isso dá a tensão de entrada Vin sobre 4. A resistência de Thevenin é o degrau da escadinha, R. Esse é o circuito equivalente. Estamos subindo a escadinha. Agora vou determinar a tensão de saída VO. É só aplicar o divisor de tensão, nem precisa Thevenin. Como as duas resistências são iguais, tensão de saída VO é igual à tensão de entrada desse circuito sobre 2. A tensão de saída VO é a tensão de entrada Vin sobre 8. Essa é a solução do circuito quando somente a chave B1 estiver ligada. Agora vou fazer o mesmo raciocínio para a chave B2. Qual a tensão de saída VO quando a chave B2 estiver ligada? Primeiro vou desenhar o circuito equivalente. Agora é só fazer a escadinha R2R nas resistências à esquerda da chave. O resultado você já sabe, é igual a 2R, mais um degrau na nossa escadinha, o mesmo filme novamente. Mas queremos a tensão de saída VO. Vou usar Thevenin, é claro. A tensão de Thevenin 1 é igual à tensão de entrada Vin sobre 2. A resistência de Thevenin é igual a mais um degrau da escadinha, R. Esse é o circuito equivalente. Agora fica fácil determinar a tensão de saída VO. A tensão de saída VO é igual à metade da tensão de entrada desse circuito, Vin sobre 2. Isso dá Vin sobre 4. Essa é a tensão de saída VO quando a chave B2 estiver fechada. Muito fácil, não tem segredo. Agora vamos à última chave, a chave B3, a mais fácil de todas. Esse é o circuito equivalente. Agora vou fazer a associação R2R nas resistências à esquerda da chave, a escadinha R2R. Veja como ficou o circuito. Esse é o mais fácil de todos. Vou resolver para determinar a tensão de saída VO. Agora não precisa Thevenin nem nada. É só um divisor de tensão. A tensão de saída VO é igual à tensão Vin sobre 2. Simples assim, qualquer criança brinca e se diverte. Essa é a tensão de saída quando a chave B3 está fechada. Vou resumir tudo em uma única equação, a equação da figura. Os valores de B0, B1, B2 e B3 correspondem aos valores digitais das respectivas chaves. Se a chave está ligada para o terra, o valor é 0. Se está ligada para Vin, o valor é 1. Você já viu isso na eletrônica digital? Você pode chegar a esse resultado ao resolver o circuito pensando que cada chave está alimentada pela sua própria tensão de entrada Vin. Se você resolver por superposição, vai chegar exatamente nessa equação. Essa eletrônica é fantástica. Tem cada uma que às vezes parecem duas. O termo B0, o bit mais à direita, é chamado de bit menos significativo. Isso porque ele gera parcela com o menor valor, Vin sobre 16. Em inglês, recebe a sigla LSB. O termo B3, o mais à esquerda, é chamado de bit mais significativo. Isso porque ele gera parcela com maior valor, Vin sobre 2. Em inglês, MSB.
Bem, essa é a primeira parte desse tutorial. Hoje eu apresentei a teoria, como analisar o circuito usando a associação R2R. No próximo tutorial, vou mostrar um exemplo prático, aplicando tensões nesse circuito e vendo seu comportamento. E no final, vou mostrar como montar esse circuito usando componentes discretos. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!